Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. A palavra de Deus que nós ouvimos continua com a dinâmica do Cristo bom pastor e chama a nossa atenção para a missão. Então, a primeira coisa que nós temos diante dos nossos olhos é o testemunho dos apóstolos. Aqui nós estamos em um contexto de perseguição. E geralmente, quando nós não compreendemos o que quer dizer os momentos ruins da nossa vida, nós nos colocamos a reclamar, a murmurar contra Deus. Daí a situação de perigo foi uma situação de graça para a igreja nascente. Então todos os cristãos foram dispersos e para onde foram começaram a falar e a testemunhar o nome de Jesus. E isso, a boa nova foi se espalhando. Então aquele famoso ditado, há males que vêm para o bem. Então a perseguição de Estevão também é um testemunho, melhor dizendo, a morte de Estevão foi um testemunho. Porque os cristãos não ficaram parados. Os cristãos não ficaram presos ao medo, mas tiveram que ser dispersos, e aonde eles iam, eles diziam o porquê. E aquilo foi fazendo a diferença na vida de cada um deles, e foi fazendo a diferença para nós enquanto igreja. Então é preciso que nós saibamos acolher as coisas que nos acontecem e perceber a mão divina de Deus neste meio. Foi o que nós ouvimos no Evangelho, e a mão de Deus estava com eles. Então, quando a mão de Deus está, tudo é bom. Mesmo que muitas vezes nós não conseguimos compreender que temos que passar por alguma provação, por alguma dificuldade, por algo que está para além de nós. Mas é preciso esta confiança a qual Jesus transmite para nós quando é interrogado. Nós fomos atraídos por Deus. E nós fomos confiados por Deus a Jesus. Então não há o que temer, é preciso que nós confiemos. Então é bonito este Evangelho, e este tempo que nós vamos refletir ainda, vai aparecer essa figura do bom pastor. Ontem nós ouvimos que Jesus é a porta. Ele entra pela frente, as ovelhas o reconhecem e o seguem, e depois que elas saem, ele vai à sua frente e elas vão seguindo. Isso é um alerta para nós. Será que nós estamos conseguindo ouvir o Cristo bom pastor? Será que nós não estamos sendo confundidos? Será que a nossa porta ela está sendo aberta pela pessoa certa? Será que nós estamos conseguindo perceber este Senhor que está no meio de nós? Aquela experiência dos discípulos com medo, e Jesus se coloca no meio deles. Ele agora se faz pastor. Ele pede a nós que o escutemos e o sigamos. Então é preciso que nós consigamos responder a este questionamento. Se estamos ouvindo o Senhor, se estamos seguindo verdadeiramente o Senhor, e se o seguimento do Senhor tem gerado vida ou ainda temos medo. Então Ele é o pastor. Nós somos suas ovelhas. Nós devemos reconhecer a todo instante, até mesmo
nos momentos de dificuldade, de perseguição, a sua voz, para que não sintamos abandonados e nem perdidos à mercê do inimigo. E aí é termos esta figura e este dizer: aonde está a mão do Senhor, nós temos que ter confiança. E é bonito e importante guardarmos a força com que Jesus disse: ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai me deu estas ovelhas e Ele é maior do que tudo. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então, se nós fomos confiados e se nós ouvimos a voz de Deus, não há quem nos tire do amor e do abraço generoso deste Deus. Então, que a nossa vida seja este testemunho. Não temer diante da dificuldade, mas confiar naquele que nos ama acima de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.